Alô, irmãos e irmãs, Pai seja com todos nós nesse dia 6 de março de 2021. Vamos dar graças a Deus, né? Pela conservação das nossas vidas e por tudo mais que tem feito em nossas vidas. E amém, né? Dando graças sempre, né? Orando sempre e meditando sempre e obedecendo sempre, né? 24 horas no dia, de dia e de noite, né? Amém. Vamos continuar aí, né, com a nossa meditação, né? Procurando aí nos lembrar, né? Nos recordar da história da igreja, nos seus primórdios, né? Principalmente aqui da vida de Paulo, né? Que nós estamos vendo aqui no capítulo 26 de Atos dos Apóstolos. E no versículo 22, né? Nós paramos aqui ontem. Vamos continuar aqui, né? Ele está na frente aqui do tal do rei Agripa, né? Também lá do Festo, né? E argumentando por que os judeus, se defendendo, né? Por que os judeus estão perseguindo a ele, e ele dizendo que não é por nenhuma transgressão, e sim porque ele estava pregando o Evangelho. Então ele diz aí no 22, né? Versículo 22, capítulo 26 de Atos. Mas alcançando socorro de Deus, ainda até o dia de hoje, permaneço dando testemunho, dando tanto a pequenos como a grandes, não dizendo nada mais do que o que os profetas e Moisés disseram que devia acontecer. Era isso que ele estava fazendo, né? Isto é, que o Cristo devia padecer, e sendo o primeiro da ressurreição dos mortos, devia anunciar a luz a este povo e aos gentios. O que ele estava fazendo ali naquele momento, né? Ele estava anunciando, aproveitando para anunciar, né? Dizendo ele isso em sua defesa, disse Festo em alta voz: Estás louco, Paulo? As muitas letras te fazem delirar. Mas ele disse, né, o Paulo: Não deliro, ó potentíssimo Festo. Antes digo palavra de verdade e de um são juízo. Porque o rei, diante de quem falo com ousadia, sabe essas coisas. Pois não creio que nada disso lhe é oculto. Porque isso não se fez em qualquer canto. Crês tu nos profetas, ó rei Agripa? Bem sei que crês. E disse Agripa a Paulo: Por pouco me queres persuadir a que me faça cristão. E disse Paulo: Prover a Deus que, ou por pouco ou por muito, não somente tu, mas também todos quantos hoje me estão ouvindo, se tornassem tais qual eu sou, exceto estas cadeias. Dizendo ele isso, levantou o rei e o presidente Berenice e os que com eles estavam assentados. E apartando-se dali, falavam uns com os outros, dizendo: Este homem não fez digno de morte, não fez nada digno de morte ou de prisões. E Agripa disse a Festo: Bem podia soltar-se este homem se não houver apelado para César. Né? Então Paulo fez aí a sua pregação para os mandatários, né, lá de Israel e dos romanos, né, da região. Bom, aí no capítulo 27 de Atos, a gente vê aí que Paulo foi mandado para a Itália, né, houve o naufrágio do navio, né, passou por vários lugares, né, e aconteceram várias coisas, né, inclusive o barco se afundou, né, houve lá um desastre com o barco, né, não é isso? Passou por Malta, tantos lugares que ele passou, né, irmãos? Aquela viagem ali. E ele como preso, né, digamos assim. Ele era um preso que estava indo para Roma, porque ele apelou, né, para o César, apelou lá para ir a Roma, porque estavam querendo matá-lo, querendo prendê-lo, né?
Já fazia mais de 2 anos que ele estava preso, e agora então ele foi para Roma para responder lá, né, perante o César, não é isso? Então ele chegou em Roma, não é isso? Vamos ver aqui no capítulo 28. Esse capítulo 27 e 28 fala da viagem dele, né? Aqui não tem nenhuma coisa aqui que a gente possa... Quer dizer, tem, né? Mas nós não vamos levantar nenhum versículo desses 2 capítulos, a não ser que, isso que nós estamos falando, que ele passou por vários locais, aconteceram várias coisas, e eles chegaram a Roma, né? Com todas as dificuldades que tiveram, né? Enfrentaram tempestades, né? O barco afundou e tal. Paulo fez milagres, pregou o evangelho, né? Ele não calava, né? Momento nenhum. Ele não perdia nenhum momento para falar sobre o evangelho para quem quisesse ouvir. Então, ó, 3 meses depois, né? No versículo 11 do capítulo 28, vamos ver aqui, ó. 3 meses depois, partimos num navio de Alexandria, que invernara na ilha, o qual tinha por insígnia Castor e Pólux. Chegando a Siracusa, ficamos ali 3 dias, de onde indo costeando viemos a Régio, soprando um dia depois um vento do sul, chegamos no segundo dia para o Teule, e assim foi, né? Aí no versículo 16 diz o quê? Logo que chegamos a Roma, o centurião entregou os presos ao general dos exércitos, mas a Paulo se lhe permitiu morar na parte, com o soldado que o guardava, né? E aconteceu que 3 dias depois Paulo convocou os principais dos judeus e juntos ele lhes disse: varões e irmãos, não havendo eu feito nada contra o povo ou contra os ritos paternos, vim contudo preso, desde Jerusalém entregue nas mãos dos romanos, né? Os quais, havendo me examinado, queriam soltar-me, por não haver em mim crime algum de morte. Mas ao ponto que os judeus foi-me forçoso apelar para César, não tendo contudo de que acusar a minha nação. Por esta causa vos chamei para vos ver e falar, porque pela esperança de Israel estou com esta cadeia. Aí o que eles disseram para ele, né? Nós não recebemos acerca de ti cartas algumas de Judéia, nem veio aqui algum dos irmãos que nos anunciasse ou dissesse a ti mal algum. Ou seja, né, o que eles disseram para ele? Se vira aí, que a gente não tem nada a ver com você, não. Você é um transgressor da lei de Moisés, né? No entanto, bem quisermos ouvir de ti o que sentes, porque quanto a esta seita, olha aí, notório nos é que em toda parte se fala contra ela. Toda parte. E havendo-se-lhes assinalado um dia, muitos foram ter com ele a pousada, os quais declarava com um bom testemunho o reino de Deus. Procurava persuadi-los à fé em Jesus, tanto pela lei de Moisés como pelos profetas, desde pela manhã até a tarde, né? Aí no 25 ele diz o quê, ó? Como ficaram entre si discordes, se despediram, né? Dizendo Paulo esta palavra: bem falou o Espírito Santo a nossos pais pelo profeta Isaías, dizendo: vai a este povo e diz: de ouvido ouvireis, de maneira nenhuma entendereis, e vendo vereis, de maneira nenhuma percebereis. Sim, irmão, então, Paulo, né, foi abandonado lá pelos judeus, é isso? E aí então ele foi pregar o evangelho lá durante um tempo, né? Nós vamos ver aí a continuação, né, o que vai acontecer com ele, ou o que aconteceu. E vamos contar um pouco da história, não só dele, como também das igrejas, a partir das epístolas que ele escreveu, né? Nós vamos ver que quando ele estava lá em Cesareia, né, que ele passou lá mais de 2 anos, com aquela conversa lá com o Festo
e com o Félix, ele escreveu as primeiras epístolas deles, que foi a primeira e a segunda aos Tessalonicenses. Amém? Paz seja com todos e até amanhã, se Deus quiser.